Convido os irmãos para abrirem a palavra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler do verso 7 até o verso 13. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 7 a 13. Assim diz a palavra do Senhor, queridos, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Que Deus nos abençoe. Amém, igreja? Os irmãos, tem um irmão acompanhando o nosso culto hoje pela internet. Quero orar e orar por ele também, que é o nosso irmão Haroldo, está acompanhando hoje o culto, e quero, nesse momento, orar ao Senhor, pedindo que Ele fale ao nosso coração, e também orar por esse irmão que há algum tempo já está impossibilitado de estar aqui conosco. Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, porque nenhuma luta, dificuldade, nenhum sofrimento, ó Pai, é maior, a ponto de nos separar do Senhor, de nos desanimar. Por isso nós estamos aqui, Pai, diante desse texto, da palavra do Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo venha abençoar o nosso coração, venha falar a cada um de nós, venha nos fortalecer. Ó Senhor Deus, abençoe-nos, abençoe a cada pessoa aqui, possamos, ao sair da Tua casa, enfrentando essa nova semana, possamos sair daqui entusiasmados, porque estamos debaixo da Tua graça, Pai. Abençoe a cada irmão, a cada família, abençoe o nosso irmão Haroldo, que o Senhor o visite ali, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça a sua fé, Pai. E assim o Senhor também faça com todos nós que estamos aqui e nos nossos lares acompanhando, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos, com certeza todos nós passamos por muitas lutas familiares, lutas pessoais, sofrimentos que nos abalam profundamente. E essa é a história do apóstolo Paulo. Se nós fizéssemos uma retrospectiva das cartas que Paulo escreve, dos relatos do apóstolo Paulo, quantos sofrimentos ele enfrentou, quantas perseguições, prisões, açoites e tantas outras coisas que ele enfrentou sendo servo do Senhor. Por que um servo de Deus sofre tanto? Por que mesmo servindo a Deus com tanta integridade de coração, como o apóstolo Paulo, Deus permitia que ele também tivesse todas essas lutas? Meus irmãos, esse texto, quando nós lemos, Paulo aqui ele apresenta, uma overdose, podemos assim dizer, de informações.
desde o verso 7, mas quando chegamos no final do texto, no verso 13, há uma ligação desse verso 13 com o restante que lemos no início. E a ligação é exatamente a palavra portanto, ou a expressão portanto vos peço. Paulo, então, depois dele colocar várias situações, ele, então, considerando tudo isso, meus irmãos, eu peço a vocês, não desanimem, não desfaleçam, não desanimem por causa das lutas, por causa das minhas lutas. Eu fico imaginando os crentes, novos convertidos, irmãos, ali, igrejas que estavam nascendo, vendo o apóstolo Paulo passando por tantas lutas, e eu fico imaginando a leitura que eles faziam. Será que ser crente é isso? Passar por lutas, sofrimentos, perseguições? E o apóstolo Paulo, então, sabendo disso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz às igrejas e para cada um de nós também nessa noite: não desanimem. Não desanimem por causa das tribulações, pois nisso está a vossa glória, a bênção de Deus, quando passamos com perseverança pelas tribulações. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, apresenta diante de nós algumas razões para não desanimarmos, para que a nossa fé não desfaleça, para que a gente perca o ânimo. O desânimo, meus irmãos, ele causa algumas coisas complicadas na nossa vida cristã. A primeira delas, o desânimo nos aproxima mais do mundo. A gente começa a olhar para o mundo, para as coisas do mundo, com mais interesse, porque se na vida cristã, servindo a Deus, passo por tantas lutas, então o mundo começa a ficar mais atrativo, os prazeres do mundo começam a ficar mais envolventes, e essa é uma consequência do desânimo espiritual. Outra coisa que o desânimo causa nas nossas vidas é o espaço que se abre para a revolta contra Deus. E o diabo trabalha exatamente nesse ponto. Quando nós nos enfraquecemos espiritualmente, há um desânimo na nossa fé, o diabo sabe que esse é um momento da opressão, esse é o momento de realmente estar ali tentando criar em nós, no nosso coração, uma revolta contra Deus, contra os propósitos do Senhor. E ele abre espaço também, meus irmãos, para o aborrecimento, para a tristeza. Ficamos abatidos, desanimados, nos afastamos uns dos outros, não queremos, não temos mais interesse na comunhão. O desânimo é terrível. E por isso o apóstolo Paulo, ele diz: não desanimem, não fiquem desalentados por causa dos sofrimentos, das tribulações. Eu passo por sofrimentos e os irmãos acompanhavam os sofrimentos dele, mas Paulo via a glória de Deus em tudo isso. E quais as razões para não nos desanimarmos, meus irmãos? O desânimo não pode realmente tomar conta da nossa vida, porque ela começa na mente, o desânimo inunda o coração e o corpo sofre tudo isso, e nós perdemos então a coragem para servir a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos de buscar essas razões, então. Que razões o apóstolo Paulo apresenta nesse texto para nos empolgarmos de novo com a vida com Deus? Meus irmãos, a primeira razão que eu encontro nesse texto é a certeza de que estamos debaixo da graça e do poder de Deus. É interessante como o apóstolo Paulo diz no verso
6, ou no verso 7, quando ele afirma que foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus concedida segundo a força operante do seu poder. No verso 12, diz pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, que está relatado no verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meus irmãos, Paulo, ele podia ser o fator de ânimo para as igrejas. Ele estava plantando igrejas e, preso agora, as igrejas estavam propícias ao desânimo. Mas ele dizia, ele escreve dali da prisão para os irmãos: meus irmãos, mesmo estando preso, não desanimem, porque a graça de Deus está presente. Jesus está presente, a graça de Deus é ministrada no nosso coração, o poder de Deus é ministrado no nosso coração, e nós temos acesso a tudo isso, independente das lutas. Meus queridos, a experiência que temos é que o sustento e o consolo, essas bênçãos de Deus, elas brotam sim nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eles brotam onde nós não achamos que possa surgir alegria, conforto, renovo, recomeço. Mas nós podemos encontrar tudo isso na graça e no poder de Deus. Quando o texto fala a respeito, no verso 7, quando ele diz força operante, é uma palavra só, que é energia, energeia no grego, energia. E é exatamente essa renovação das nossas forças. Essa renovação das forças é ministrada pela graça e pelo poder de Deus na nossa vida. Independente da situação, independente do momento que nós vivemos, nós podemos experimentar dessa graça, meus irmãos. Paulo afirma que na fraqueza nós nos tornamos fortes. No sofrimento nós encontramos o conforto. Na luta, a presença de Deus nos envolve. E Paulo então tinha certeza disso e ele queria ministrar isso no coração da igreja. Não desanimem, não fiquem desalentados. A presença de Deus é maior do que tudo, supera tudo, renova, faz brotar de novo no nosso coração a alegria. E Paulo, meus irmãos, ele se coloca aqui como o menor. Notem no verso 8, a mim, o menor de todos os santos. Mas eu sou alvo dessa graça bendita de Deus. Às vezes achamos que as pessoas são mais fortes do que a gente, mas o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu sou o mais fraco, mas eu creio, e Deus tem ministrado no meu coração. Meus irmãos, podemos nos relacionar com o Senhor Jesus, diz o texto, e podemos nos relacionar com Ele, ter comunhão com Ele, com ousadia, diz o texto, no verso 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Duas palavras importantes aqui. Ousadia é uma liberdade de diálogo, e confiança é a segurança que podemos sentir na presença dEle. Podemos estar na presença dEle em comunhão, podemos conversar com Ele e encontrar nele palavras que vão realmente trazer alento para as nossas necessidades. É isso que Paulo está dizendo. Não desanimem, porque temos a graça bendita de Deus, a presença santa do Senhor, o poder de Deus que renova a nossa vida. Em segundo lugar, meus irmãos, há uma outra razão que Paulo também nos diz para não desanimarmos de forma alguma, mas renovar diante do altar de Deus
a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa confiança nele. E a razão é a certeza de que, mesmo não sendo nada, sendo o menor, Deus nos chama e nos escolhe para uma obra maravilhosa. Meus irmãos, todo crente tem um propósito. Deus tem um propósito para todo crente. E Paulo aqui, ele se apresenta: olha, eu sou o menor de todos os santos, mas a mim me foi dada essa graça. A mim, o Senhor concedeu o privilégio, me deu um ministério, e esse ministério nada mais é do que pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Meus irmãos, insondáveis, essa palavra tem a ver com sonda, né? Quando busca lá no fundo, realmente vai atrás de petróleo, lá no pré-sal, usa-se uma sonda, mas nem essa sonda é capaz de captar essa riqueza do Evangelho de Cristo. Nem a sonda Fênix, lá do Chile, né, que buscou aqueles mineiros presos lá naquela mina, 2010, se não me engano, mais de 600 metros de profundidade. Meus irmãos, é insondável. Aliás, tem uns maldosos que estão falando por aí que essa sonda lá do Chile foi levada para o Clube Atlético Mineiro para tirar lá do fundo, e foi depois que essa sonda foi para lá que ele foi campeão da Libertadores. Isso é maldade, meus irmãos, maldade. Sonda, meus irmãos, é impossível para qualquer pessoa, qualquer intelectual, qualquer pessoa que tenha qualquer conhecimento, entender, compreender as riquezas do Evangelho de Cristo. Mas Deus concedeu isso para nós, os menores, os simples. Meus irmãos, o Evangelho não é para quem sabe tudo, para quem é rico, para quem... Não, são para aqueles que se dobram, para aqueles que humildemente se colocam na presença de Deus, aqueles que humildemente querem ser usados por Deus. Esse Evangelho, meus irmãos, ele foi concedido, então, havia um mistério, né? O texto fala de um mistério, que era a salvação dos gentios. Então, esse mistério foi revelado a nós, esse mistério foi colocado diante de nós, e nós podemos ser instrumentos da graça de Deus. Meus irmãos, se alguém aqui ainda não foi num dos projetos missionários que fazemos, ou outro, talvez, em outro lugar, deve ir, porque ali nós nos colocamos, jovens, adolescentes, adultos, irmãos que nunca, muitas vezes, tiveram a coragem de abrir a Bíblia e compartilhar da graça de Deus, acha que não tem condição, e nós chegamos nas casas e a gente vê Deus usando a vida desses menores, daqueles que se colocam humildemente na presença de Deus. Estava vendo um vídeo essa semana de um menino no interior do Nordeste, com 11 anos, e que ele chegava da sua escola, e ele colocou como alvo fazer 3 visitas por dia. 3 visitas por dia, ele pega a Bíblia e vai de casa em casa, senta lá na frente de um senhor, um ancião, lê a Bíblia, ora e fala de Jesus. É a riqueza da graça de Deus que nós podemos compartilhar, nós somos os instrumentos dessa graça. Então, meus irmãos, Deus vai nos usar, é isso que o texto está dizendo. Paulo está dizendo isso, não desanimem, porque Deus vai te usar. Deus tem um ministério para você, Deus tem uma obra, algo para fazer na tua vida.
que seja dentro da tua casa, que seja com seus filhos, que seja na igreja, no seu trabalho, não sei qual é o projeto de Deus, mas Deus tem um projeto, Deus tem um ministério, e nós não podemos desanimar, nós temos que levantar, nós temos que nos colocar na mão de Deus. Senhor, no meio de lutas, de sofrimento, usa-me, Senhor, usa-me. É isso que nós precisamos nos colocar diante de Deus, para que Ele possa fazer o propósito dEle na nossa vida. Meus irmãos, a primeira razão para não desanimarmos é que a graça de Deus nos envolve. A segunda razão é que Deus usa mesmo os menores. E a terceira razão, meus irmãos, a terceira razão que nos leva a nos fortalecermos na presença de Deus é que nós não estamos sozinhos. Nós estamos inseridos num empreendimento missionário de Deus, chamado igreja. O texto está dizendo que toda essa graça, todo esse poder, toda essa sabedoria, toda essa riqueza insondável, meus irmãos, tudo isso foi dado à igreja. Olha o verso 10, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E aqui cita os principados e potestades nos lugares celestiais, contemplando tudo isso. Há uma dúvida aqui, que potestades são essas? E os melhores comentaristas afirmam que são os anjos de Deus, contemplando a igreja, nessa obra tremenda, nessa obra maravilhosa que ela tem para realizar. E alguns acham que pode ser os demônios. Com certeza eles também estão contemplando e tentando atrapalhar alguma coisa, mas os anjos, eles desejaram também participar desse projeto, mas esse é o empreendimento da igreja. Nós fazemos parte da igreja, nós não estamos sozinhos, não é uma obra solitária, não é um projeto pessoal, é um projeto de Deus, e que se chama igreja, e que eu estou inserido nela, você está inserido nela. Somos um corpo que funciona pela graça de Jesus, que é o cabeça. Então nós trabalhamos, servimos a Deus. Não precisamos de ficar desanimados, porque no momento que eu estou com peso nas costas, vem outro e ajuda a carregar essa carga, vem outro e intercede, vem outro e me levanta, vem outro e caminha comigo. Isso é igreja, isso é comunhão, meus irmãos. Nós não precisamos desanimar, porque nós estamos inseridos nesse projeto, um projeto contemplado por todos, um projeto maravilhoso que chama a igreja. Meus irmãos, a importância da igreja nesse mundo, a igreja tem que ser relevante, ela tem que ter a mentalidade de Cristo, ela não pode entrar, se amoldar na mentalidade desse mundo, precisa de ter a mente de Cristo. Então nós precisamos nos levantar, queridos, precisamos de renovo espiritual, precisamos de colocar nossa vida de novo no altar de Deus. Senhor, eu quero fazer parte desse projeto. É a igreja nas suas inúmeras ações, meus irmãos. Alguns proclamam as insondáveis riquezas de Cristo, pregando de forma entusiasmada, outros com silêncio, com um abraço, com um aconselhamento, com uma visita a um irmão, com um conselho, orando pelos amigos. Mas é a igreja no meio do mundo, executando o propósito de Deus, proclamando o Evangelho Santo do Senhor. Meus irmãos, concluindo, eu sempre gosto de pensar como exemplo para a igreja
uma igreja simples, pobre, do século XVIII, que funcionava numa fazenda, escondida, que compreendeu, por um avivamento que buscaram e Deus abençoou, Deus derramou a graça de Deus sobre aqueles irmãos, e eles ficaram tão empolgados, animados mesmo com perseguição, com muitas pessoas realmente perseguindo os cristãos daquela época. Eles resolveram sair da fazenda e se tornaram a maior igreja missionária da história, depois da igreja primitiva. Porque eles não ficaram desanimados, sofrendo, deprimidos, apáticos, no meio das lutas, mas olharam para a graça de Deus, olharam para o poder de Deus, entenderam que Deus tinha um propósito para cada um individualmente, e Deus começou a usar aquela igreja. Em 20 anos, eles mandaram mais missionários do que todas as igrejas em 200 anos. Porque não deixaram que o desânimo tomasse conta da vida deles. E Paulo, nesse texto, ele nos exorta: meus irmãos, não fiquem desanimados. Não fiquem desanimados. Creiam na graça, na alegria do Senhor, que é renovada no nosso coração. Saiba que Deus tem um propósito para cada um de nós, e Deus tem um propósito para essa igreja. Uma igreja que o Senhor espera que seja relevante nessa cidade, meus irmãos. Famílias que abençoem famílias. Crentes que possam proclamar o Evangelho, trazendo novas almas para o Senhor Jesus. Que seja esse o propósito das nossas vidas. Que ao sairmos daqui, a minha oração é que o Espírito Santo possa realmente renovar a sua vida, no nome de Jesus. E que possamos sair daqui fortalecidos para a glória de Deus. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém, queridos.